Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente florífero, de você farei nações e de você procederão reis. Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor e sejam bem-vindos à nossa minissérie Israel e Palestina, por que não a paz? Você está agora no terceiro episódio, então temos boas notícias. Tem 2 episódios para você assistir ou ouvir, porque os episódios estão distribuídos no Spotify e no YouTube. Então, se esse é o primeiro episódio dessa minissérie que você está assistindo, pausa um pouquinho, volta nos primeiros, porque nós começamos com a história completa de Israel. E hoje nós vamos conversar sobre árabes e muçulmanos. Mas antes, vocês já conhecem, né, os meus super convidados, professor Macari, professor Michael. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Muito bom estar de volta com vocês. E é um prazer imenso ter vocês aqui comigo, compartilhando tantas informações aqui, com tanto Prazer estudo, é todo nosso. com um conteúdo tão único que vocês têm feito. Inclusive, vamos colocar um adendo aí. Compartilha seu canal, por favor. Assim, o meu canal é o Play História Professor Macari. Tá também no Instagram, Instagram com o Professor Macari, onde a gente trabalha ali questões de atualidades, questões de história, questões diversas ali que tem muito a ver aí com as questões envolvendo história. É esse o nosso projeto. Inclusive, apareceu aqui na tela, vou deixar aqui na legenda do YouTube também. E do Inscrevam-se, Spotify. é muito importante a inscrição. E o professor Michael? Então, eu também tenho o meu Instagram, professor Maicon7, e também tem um canal ali no YouTube que está parado, mas a partir de agora ele vai ser alimentado. Inclusive, esses serão os primeiros vídeos do canal. Então já se inscreve lá que também vai ter coisas de história, geopolítica, atualidades. Vocês vão gostar bastante. Vocês já estão gostando deles por aqui também, então a gente já abre o convite para próximas séries, né, para aproveitar todo o conhecimento que vocês têm. Então, se você não é inscrito aqui no canal do Falei com Amor, se inscreva agora, deixe o seu joinha, ative o sininho para não perder as notificações. E se você está no Spotify, comece a seguir o canal do Falei com Amor, porque tem muita novidade por aqui, tem estudo por vir, tem mais de 200 episódios nesse Spotify, incrível, e já classifica com 5 estrelas, porque daí quem chega fala assim, poxa, olha quantas estrelas que tem aqui, vou ficar por aqui. E aí, hoje a gente continua a nossa conversa sobre Israel e Palestina. Bom, então hoje nós vamos começar retomando o contexto que nós paramos no episódio passado, né? Então, Marco, é importante a gente começar pelos semitas. Exatamente, Gabi e Macari. Interessante que quem são os semitas, né? De maneira bem resumida, os semitas são todos aqueles que são descendentes de Sem. Aqui é descendente de Sem, que é filho de Noé. Tá, okay? Então você tem diversos povos que são semitas. Você tem os fenícios, os amoritas, acadianos, assírios, sírios, caldeus, amareus, ixos e, é claro, árabes e os hebreus, certo? Então todos eles são semitas. E você tem uma divisão também dentro da história em diversas línguas semíticas, né? Então, a cultura, a língua, então esse povo compartilha isso também, então a gente pode chamar eles de semitas. Agora, a gente está aqui conversando sobre os hebreus, e a gente vai conversar um pouquinho daqui já sobre os árabes, mas só retomando, né? Quem são os hebreus? De onde vem essa palavra? Quem como diz o ditado, né? Onde vivem, o que comem, né? E assim por diante, né? Como se reproduz. Exatamente, né? Então, existem 2 possibilidades. Na verdade, existem mais. Se você quiser saber a outra, assista o episódio anterior, hein? Olha só. A primeira é de acordo com Gênesis 10, verso 21. Lá diz que a Sem nasceram filhos e a ele, o pai de todos os filhos de Éber. Então, ou seja, Abraão seria um antecedente, né, ali de Éber. Então, todos aqueles que são filhos de Éber são os hebreus. Outro detalhe é que uma outra possibilidade é que do verbo evrim, né, que significa atravessar. Então, ou seja, aqueles que atravessaram o rio, aqueles que vieram além do rio. Alguns falam que seria aqueles que atravessaram o rio Eufrates ou aqueles que atravessaram o rio Jordão para chegar até a terra de Canaã. Então, como se falava em Hebreus, se falavam aqueles que atravessaram o rio, por volta lá então do ano 2000 a.C. Uhum. E aí agora a gente, nos 2 primeiros episódios, nós fomos ali para segunda geração, na verdade, de Abraão, só que agora a gente precisa falar do primogênito dele. Isso. Para falar do primogênito, nós temos que pensar que existia uma promessa de Deus, certo? E
o Abraão, ele tinha em casa um servo muito fiel. Né? Alguns estudiosos costumam colocar como sendo Eliezer, né? Só que para Abraão, ele acreditava que por Deus não permitir que eles tivessem filhos, que esse servo seria então essa pessoa de confiança que daria prosseguimento aí à geração de Abraão. Até um texto que diz assim, ó, eis que não me tens dado filho, né? Eis que nascido na minha casa, então será o meu herdeiro. Essa era a conclusão de Abraão. Você vê que, de certa forma, aqui, Abraão está conversando com Deus, ele está fazendo um desabafo. Só pode ser, então, alguém que é da minha confiança de casa. Mas aí veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro. O que eu gosto disso daí, né? Que Deus é muito preciso nisso. Ele fala assim, ó, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então, ó, já descartava uma possibilidade, que alguém que não fosse nascido de Abraão, não seria o herdeiro, teria que ser. Aí nós vamos lá e nós vamos ver aí, então, em Gênesis 16, de 1 a 3, que Sara, ela estava impaciente, porque existia uma promessa de Deus. Mas então, como que isso ia acontecer? Nos tempos antigos, tinha-se então o costume da serva, de alguém que não era estéril, ela ceder a serva para o marido, para que ele coabitasse com ela, mas o filho seria uma espécie, né, Michael? A gente pode falar o quê nos dias de hoje? Barriga de aluguel? Né? Uma espécie de barriga de aluguel. Mas esta serva não seria, entre aspas, a mãe do menino, em termos de herança. Quem seria a mãe do menino seria, no caso aqui, Sarai, né? No caso. E aqui, ó, vai dizer assim, assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, a mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, tua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, no fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Bom, uma lição eu sempre tiro disso. A gente tem que tomar muito cuidado quando pede algumas coisas para Deus, quando a gente tem um desejo assim de alguma coisa com Deus, porque Deus sempre dá. Ele sempre vai dar. O problema é que a gente tem que ter a paciência e uma comunhão, uma sintonia com Deus para entender como que Deus vai fazer isso. Uhum. Foi o que não aconteceu aqui, ó. Houve uma impaciência, eu poderia ir mais longe. Eu acho que, na minha opinião, houve até uma incredulidade, né? Então ela falou assim, não, eu imagino assim, que ela deva ter pensado assim, não, deve ser esta forma que Deus quer que seja, porque tudo se encaixaria, entre aspas, na perspectiva humana. Aí o cuidado do quê? Tomar cuidado, porque a Bíblia diz assim, que os planos de Deus sempre são maiores, sempre são melhores do que os planos que nós temos aí com o homem. E alguma coisa deu errado. A Bíblia diz assim que ela passou a ser literalmente desprezada por Agar. É como se Agar dissesse assim, não, agora, né, eu realmente sou a mãe. Né? Você pode até, né? Mas você não é. E por conta disso, olha as consequências, né? A própria Sara começa a afligir, né? A Sarai, no caso aqui, ela começa a afligir aí a Agar. E por conta disso, o que ela vai fazer? Ela vai fugir. Ela vai fugir. Eu fico pensando assim que, às vezes, né, as aflições que nós acabamos sofrendo no mundo, elas sempre são resultado de decisões, que elas acabam atingindo não só a pessoa que age, mas a pessoa também que é o atingido, né? Ela pega de uma forma assim abrangente. Pensa bem, quando você tem na família uma pessoa, Deus que me livre, né? Ter alguém assim que está envolvido com drogas, toma a decisão errada, né? Ele perde o senso de liberdade e não consegue mais dizer não. Porque quando a gente tem liberdade, a gente fala assim, não, eu não quero, eu sou uma pessoa livre. Mas uma pessoa não, ela acaba aceitando as condições, aceita tudo. Olha a consequência que ela traz. Ela não traz só para si. Ela traz para si, traz para sua família, vai trazer pelos próximos segmentos familiares tranquilamente ali. O pecado respinga, né? O pecado, né? As escolhas respingam. Algumas pessoas chegam a dizer assim, ele pode criar assim uma maldição de família. Uhum. Não é que é uma maldição de família, é que o pecado, à medida que ele vai sendo repetido pelos seus familiares, vai sendo, né? Porque olha só, se você olhar, a Sarai, ela está olhando para quem? Ela está olhando para o costume de outros povos. Mesma coisa, o filho da gente olha para os nossos costumes, né? Tem uma frase que eu gosto muito, ensine-os dando o exemplo. Você vai ver que depois dessa situação aqui,
Olha quantas consequências que nós temos até nossos dias. Mas lá na frente, você vai ver que no capítulo 17, Deus vai reafirmar ali a promessa a Abraão. Tem uma palavra que eu gosto muito, que diz assim, ó. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, dizendo, quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nação. A palavra que me chama a atenção aqui é a palavra concerto. Concerto, aliança, um propósito. Veja, a gente vai vendo que Deus vai fazendo novamente novos concertos. O que a gente não pode esquecer, a gente vai falar isso lá na frente, é que o concerto que Deus faz hoje com a gente tem que entender que ele tem relação com o concerto que ele já fez anteriormente, né? Um detalhe importante aqui também, que quando Agar está fugindo ali, há uma conversa com Deus, com Agar, dizendo, fazendo promessa, não, o seu filho vai ser também um grande líder, um líder de uma grande nação. O que a gente vê ali, mais uma questão do amor de Deus que a gente percebe ali, que Deus ele vai criando ali, endireitando caminhos tortuosos. Existem pessoas, existe uma frase popular, como é que é aquela frase popular, Marco? Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é um absurdo. Deus nunca escreve certo por linhas tortas. Deus endireita caminhos tortuosos. Ele leva a pessoa a um novo concerto. Ele leva uma pessoa a uma restauração. É isso que a gente não pode perder de vista, né? E aqui, ó, Deus está trazendo, ó, não, Agar, olha, você já concebeu, já aconteceu, mas eu vou te abençoar. Eu vou ser com seu filho, sim. Né? E eu vou fazer dele ainda uma grande nação. E ele vai falar assim, ó, reis, né, falando ali para Abraão, que reis sairão de ti, ó. Outro detalhe também está em Apocalipse, em Gênesis 20, 1 a 3, que ele diz assim, ó, concebeu Sara e deu a Abraão um filho da sua velhice. E ao tempo determinado que Deus tinha falado. E pôs o nome de Isaac. E anteriormente, no capítulo 18, Deus fala assim, ó, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? O nome Isaac, ele quer dizer o quê? Que ele sorriu, né? Na verdade, no caso, Sara sorriu, mas como assim? Eu já sou velhinha, como é que eu vou ter filho, coisa e tal? E a palavra que aparece aqui, que sempre nós batemos muito nessa tecla, é a palavra do Deus do impossível. Não há nada, não existe nada impossível para Deus. E quando Deus diz que vai ocorrer, o que cabe a nós? Saber esperar, descansar, como diz o Salmo, né? Descansar no Senhor. Ficar com o coração em paz. Muitas pessoas, elas pedem coisas para o Senhor, a nossa ansiedade, aquilo que era para ser uma bênção na nossa vida, acaba sendo um tormento, acaba sendo um ponto de ansiedade tão grande. E a orientação, ó, se Deus, não há nada impossível para Deus, eu coloquei nas mãos de Deus, o que eu tenho a temer? Eu tenho que aguardar, esperar. E eu acho importante a gente pensar assim também. Não é porque eu estou pedindo que é o melhor para mim. Então a gente precisa aprender a aceitar o não de Deus também. Então a parte mais importante de estar alinhado com a vontade de Deus é compreender que a vontade de Deus é soberana, pelo sim e pelo não. Então pode ser que ele te dê. E nisso que você falou, eu não sei. Pode ser, me corrija se eu estiver errado. Que eu entendo que a procedência de Deus, ele vem sim, sim e não, não. Então, eu já vi algumas frases do tipo assim, a resposta de Deus pode ser sim, não, pode ser não e pode ser espere um pouco. Me desculpe, eu entendo espere um pouco como um não. É não por agora. Agora é não. Agora é não. Não estou dizendo que precisa esperar um pouco. Eu não sei a sua fé, eu não sei como que você vai trabalhar, eu não sei como que cada um trabalha isso. Mas quando Deus... Você entende que Deus está falando espere um pouco? Deus não está falando espere um pouco. Deus está dizendo não. Porque o que passar disso, a Bíblia diz que é uma procedência maligna. Porque você pode criar uma falsa expectativa e a sua decepção vai ser tão grande quanto a falsa expectativa que você criou. Então, o melhor caminho é entender que agora é não. Mas eu vou continuar firme, orando, pedindo a Deus aquilo que eu acho necessário e esperar em Deus. Esperar em Deus. Paciência. E também a gente precisa entender assim, eu amo a Deus ou amo a possibilidade de algo que Ele me dá, né? Pois é. Então eu preciso... Se Deus não fizer, e se ainda Deus não será fizer? o meu Deus? É isso que a gente precisa ter em mente, né? E agora que Isaac nasceu, que significa ele ri, né? Nós vamos dar o início ao conflito e as origens de árabes, né? E israelenses. É interessante que quando Isaac nasce, daí você já tem dentro da família de Abraão, então, um conflito, né?
Porque lá em Gênesis capítulo 21, do verso 9 ao 13, nós temos ali Ismael caçoando de Isaac, né? Ismael deveria ter que já uns 14 anos, né? E Isaac ali deveria ter um pouco menos, bem menos na verdade. Começou a zoar ele, começou a debochar dele. E Sara ficou então assim, indignada. Olha só, aquela sua serva tá zoando o nosso filho. Você não vai fazer nada? Já deu problema lá atrás. Exatamente. Com a Sara. Né? Exatamente. Então, ou seja, daí acho interessante que Deus vai falar o seguinte, olha, ouve o que a sua mulher está falando, tá? E você pode despedir a Agar, porque eu já prometi que eu vou cuidar dela, tá bom? Mas você vai ter que fazer isso, despedir a Agar da sua tribo, da sua casa, ouve a tua mulher. Aquilo lá ele não deveria ouvir. Agora ouve. Que ele tem que ouvir, Deus tem que falar. É para você ouvir. Exatamente. Mas imagina só o que ele estava sofrendo. Era um filho que ele amava. Sim, eu imagino a dor, você ter um filho que você ama tanto e de repente falar assim, eu tenho que me separar do meu filho por um bem maior. E outra, pensa o que Abraão estava sofrendo naquele momento. Né? Na cabeça de Abraão, antes de Isaac, era Ismael que era o filho da promessa. Claro. Entendeu? Mas Deus fala assim, olha, mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é meu descendente, seu descendente. Ou seja, Deus havia prometido para Abraão que ia cuidar de Ismael. Então, ou seja, pode despachar ele. Só quero abrir um parênteses aqui, né? Que a gente falou assim, por exemplo, não era para ter ouvido Sara naquela época, mas todo esse processo faz parte de um amadurecimento de fé, tanto de Sara quanto de Abraão. Exatamente. Porque Abraão também errou demais. Exatamente. Quando ele mentiu que Sara era sua irmã, ele veio com um castigo para todo um povo por mentira, por não confiar na promessa de Deus, né? Quando ele falou que ela era irmã... O livramento que Deus poderia dar. Pois é. Então, assim, tanto Sara quanto Abraão precisavam, Sara e Abrão, né? Precisavam de um novo começo e agora Deus dá um novo começo, troca o nome deles, que foi isso que nós falamos no primeiro episódio, né? Sobre a troca do nome para Israel. E agora nós temos, então, continuação do Marco. Eu só queria fazer esse parênteses, né? É interessante que então Abraão tem que despedir ela, ele fica muito chateado, triste com isso. Imagina Agar saindo com seu filho, lá já com quem sabe com 16 ou 17 anos, indo para o meio do deserto, sem rumo, com a malinha, com a trouxinha ali. E então diz a Bíblia que Agar começa a andar pelo deserto, a sede aperta, a fome aperta, e Agar então ela deixa o menino num lado, vai para o outro, para não ver o menino morrer. Porque estava um sol escaldante, estava muito complicada. E o anjo aparece. E aqui é algo extraordinário, tá? Porque o anjo do Senhor, ela já apareceu para Agar antes. É verdade. E aparece para ela de novo. Agar é a primeira a receber assim uma teofania. Abraão não havia visto o anjo do Senhor, viu depois dela. Olha só que interessante. Ela era uma egípcia. Isso que eu quero construir aqui com a gente. Porque é o seguinte... Agar, ela foi despedida, ela foi abandonada ali naquele momento, mas Deus estava cuidando dela. Uma egípcia que está numa situação que ela, vamos dizer, que não escolheu, foi Sara que colocou ela na situação. Lógico que depois ela se aproveitou e quis subjugar a sua senhora, mas a princípio não foi ela que escolheu ter um filho com Abraão, foi Sara. E a partir daí, toda uma consequência. E ela, vou colocar entre aspas aqui, quase que uma vítima de tudo isso, tá certo? E Deus olha para Agar e para Ismael com amor e com ternura. E eu fico pensando, se Agar chegasse na nossa igreja hoje, quisesse ser membro da nossa igreja, como é que nós iríamos tratá-la? Como é que nós iríamos cuidar dela? Será que a gente ia fazer uma comissão e aceitar ela ali como membro? Ou nós já íamos recusá-la por causa do seu histórico? Interessante que Deus olha para Agar e a protege, cuida dela. Isso é muito lindo. Às vezes você está aí nos ouvindo ou nos assistindo, você se sente rejeitado, excluído, por escolhas que você fez, ou por situações que você não quis. Mas você está sofrendo por causa disso. E eu quero dizer uma coisa para você, que Deus olha para você com ternura, com compaixão e com amor. Ele quer que você olhe para ele em busca de auxílio. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que você não vê Agar em nenhum momento pedindo, Senhor, me salva, me socorre. Não, Agar não pede socorro aí a Deus. Deus percebe a angústia que ela está sentindo, o sofrimento que ela está sentindo, e Deus vai ao auxílio dela, como se ela estivesse gritando no íntimo e Deus ouvindo. Talvez ela tivesse uma culpa dentro dela, uma vergonha de Deus. Foi e por isso encontro, que ela... né? Exatamente. Exatamente, eu acho extraordinário, porque tem uma música de Dilson e Débora que fala, né, que chorar também é orar. Eu fico imaginando ali Agar chorando, né? E Deus ouvindo o choro dela, devido a toda aquela circunstância que ela estava
passando. E nós Vocês temos já, também... vocês já tiveram a oportunidade de chorar numa oração, mas chorar, de derramar o coração? Não tem como Deus não ouvir. E são nessas horas que o Novo Testamento fala, né, que o Espírito Santo atua em nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós não conseguimos falar, o Espírito age em nós e Deus ouve nossas orações. E é quando estamos fracos que realmente estamos fortes, porque é nesse momento que Deus vai agir, porque a gente abandona as forças humanas. A gente fala assim, agora é só Deus mesmo. Então Deus age. Exatamente. Enquanto Deus vê a possibilidade do homem fazer, Deus vai Sim. esperar o homem esgotar as possibilidades. Então, às vezes, está demorando uma bênção para chegar, talvez é porque eu ainda acho que eu posso ajudar nessa bênção. Uhum. Na verdade, era só para confiar, nada além disso. Exatamente. E continuando aqui, é interessante então que Deus fala, né? Ou o texto fala, era Deus com o menino e que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Está falando aqui de Ismael. Uhum. E habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Então você percebe que Ismael, ele vai crescer, vai se tornar um flecheiro e ele vai crescer, a sua descendência vai também se tornar numerosa, assim como a de Isaac, tá? Se você ler Gênesis capítulo 17, verso 20, você vai perceber que de Ismael saíram 12 príncipes, ou seja, também saíram 12 tribos de Ismael. Deus cumprindo a sua promessa ali que fez a Agar, certo? E se a gente continuar, a gente vai perceber que esses príncipes também são citados na Bíblia em outros momentos, né? Em Gênesis 25, verso 12 a 18, nós temos também que esses príncipes são chamados de ismaelitas, por causa que o seu descendente era Ismael. Você tem citações em Gênesis 37, verso 25, Gênesis 37, verso 28, e interessante que ali em Isaías, verso 21, 13 e 17, diz o seguinte, ó, peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia passareis a noite, e os viajantes de Dananim, e os restantes dos número de flecheiros, os poderosos filhos de Quedar, que é um dos filhos de Ismael, diminuídos, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, os ismaelitas eram comerciantes e flecheiros, né, e guerreiros, melhor dizendo. Mais uma vez, Deus cumprindo a sua promessa. Deus não abandonou Agar, Deus não abandonou Ismael, tá? E Deus não vai abandonar você também, tá bom? Então, ou seja, talvez você acha que está no fundo do poço, que Deus não te ama, que Deus não quer saber de você. Se acalme. Se você olhar para o alto, Ele vai te ouvir. Com certeza. E agora nós estamos falando de promessas cumpridas e a gente já começa vindo com o prenúncio bíblico da chegada de Maomé. Então, a chegada de Maomé, veja, são linhas de pesquisa, né? Linhas de pensamentos, mas seria apenas uma coincidência? Olha o texto, né? Isaías 42, 11 a 13, alcem a voz o deserto e as suas cidades, e com as aldeias que Quedar habita. Quedar, descendente de Ismael, filho de Ismael, na verdade, né? Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. É uma comemoração. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra. Despertará o zelo, clamará e fará grande ruízo e prevalecerá contra seus inimigos. Alguns entendem, algumas alas, né, até islâmicas entendem que a própria Bíblia ela faz menção à vinda de Maomé. Porque Maomé, às vezes a gente olha assim, a Maomé profeta, a gente sempre tem uma ideia do profeta ser aquela pessoa, parece que calma, sábia, mas eles eram guerreiros. É uma coisa que às vezes a pessoa perde essa visão. Eles eram homens de guerra. Eles eram homens que trabalhavam com a ideia da guerra, né? E segundo o Corão, os ismaelitas é que são herdeiros da promessa, por vários motivos. Primeiro, porque no momento em que é levado para o sacrifício, existe o texto bíblico que diz o quê? Olha, Abraão, você vai pegar o seu único filho e você vai levar ele para o lugar que eu mandar lá e você vai sacrificar o seu único filho. Bom, o único filho, quem foi o primeiro filho? Ismael. Então, na perspectiva islâmica, é Ismael que é o herdeiro e não é Isaac. Porque quando veio Isaac, né, para ter o único, não poderia ter Isaac. Porque se era o único e o primeiro é Ismael, tem que ser Ismael. E aí, como entender isso aí? A gente tem que entender que quando está trabalhando ali na ideia de único, é o único que foi feito a promessa.
Ele é o herdeiro da promessa de descendência. Ele não é o herdeiro, vamos dizer assim, que era a promessa, você vai ser o primogênito que tem que ser o primeiro. Não, não foi assim. Existia uma promessa. E Deus já havia falado lá atrás, que nós já lemos o texto ali, que não é de Isaac que viria. É de Isaac. E é o único da família de Abraão que foi feita essa promessa, foi para Isaac, não foi para Ismael. Para Ismael existiam outras promessas de bênçãos, que não era, no caso ali, a questão da promessa que Deus tinha de fazer ali. Segundo o Corão, eles construíram a cidade que se tornaria a cidade sagrada de Meca, foram os ascendentes de Muhammad, o profeta Maomé, lá no futuro, foram os construtores da Kaaba. Kaaba, na verdade, a antiga, né, é uma espécie de santuário que alojava ali, supostamente também a pedra, além, né, de ser ali, dizem alguns grupos islâmicos que no começo, quando se construiu a Kaaba, não era politeísta. Eles ainda eram monoteístas, carregavam ainda os ensinamentos abraânicos, né? Mas depois, infelizmente, o povo se perdeu. E trouxeram para dentro dessa Kaaba, desse santuário ali, que tinha a pedra, né? A tal pedra que se tornou negra, né? Trouxeram também outros deuses para dentro da Kaaba. E nós vamos ver lá na frente que vai surgir Maomé com uma proposta. Restaurar a Kaaba. Né? Restaurar esse santuário ali, tá? Outros registros interessantes também ali que aparecem são as inscrições reais assíricas e babilônicas, inscrições do norte da Arábia a partir do século 4 e 6, né? Antes de Cristo. Menciona assim, o rei de Quedar como os reis árabes e o rei dos ismaelitas. Veja, citando a questão de Quedar, mostrando que a Bíblia ela está fiel aos fatos, né? O nome dos filhos de Ismael, como aparece aqui, Quedar, foram mencionados em pedaços de registros assírios como tribos dos ismaelitas, o que comprova, mais uma vez, historicamente. O reino de Quedar esteve em pé por muito tempo, né? E após o desaparecimento último nativo da Babilônia, foi o rei Namonido, né? Muitos nomes da tribo da árabe, como Maomé e agora Assad, Madigê, e por aí afora, eles aparecem em inscrições lá atrás, as inscrições de Namara, datadas de 325. Bom, enfim, são mencionadas, então, historicamente, exatamente aquilo que aconteceu na Bíblia, que foi prescrito na Bíblia. E que a gente pode entender o quê? A fidelidade, né, da palavra de Deus para também com os povos ismaelitas, segundo a promessa que ele mesmo fez para os povos. Uhum. Exatamente. E agora a história da Península Arábica. Sim, eu já quero fazer uma ressalva aqui sobre o que nós vamos conversar, nós vamos entrar aqui de maneira mais profunda sobre a história islâmica. Primeira coisa, antes de falar um pouquinho sobre a Península Arábica, a gente vai falar aqui, nós somos cristãos, né? Não muçulmanos, ok? E nós vamos falar de uma religião que nós não praticamos, tá bom? Então, seja, existem duas maneiras de falar sobre uma religião, nesse caso aqui, o islamismo. De uma pessoa que é islâmica e de uma pessoa que não é islâmica, tá ok? Então, nós vamos falar aqui de uma perspectiva de não islâmicos, tá bom? Nós respeitamos a religião islâmica, talvez você que está nos ouvindo também seja islâmico, tá? Nós queremos tratar aqui com respeito, sem fazer acusações, e tudo que nós vamos falar aqui tem base bibliográfica. Nós procuramos, na verdade, buscar conhecimento dos próprios islâmicos em relação àquilo que eles dizem deles mesmos, tá bom? Lógico, tem diversas vertentes, diversos pensamentos, assim como o cristianismo tem milhares de igrejas e pensamentos diferentes, no Islã também tem, a gente vai trabalhar um pouquinho isso. E muito, né? E muito, né? Então, ou seja, a gente com respeito, com carinho, a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom? Nós não concordamos com doutrinas islâmicas, tá ok? Mas é importante fazer essa ressalva aqui para você também entender que nós vamos tratar aqui com respeito, tá ok? Muito bem. Península Arábica, você vai estar vendo nesse momento aí na sua tela um mapa, tá Produção, bom? coloca. Produção, coloca o mapa aí. A produção sou eu. Se a produção não colocar, você culpa ela aqui, tá bom? Ela que vai colocar esse mapa aí pra gente, nesse momento, da Península Arábica. Aí você vai aparecer o Oriente Médio e tá aí a Península Arábica, tá? E daí dentro da Península Arábica, nós temos, então, os árabes. Olha só, né? Que simples, né? Os árabes. Nós podemos dividir de diversas formas, né? Ali na Península Arábica. Primeiro, nós temos os árabes puros. Os árabes puros são povo semita, que tem suas raízes na Península Arábica. Ou seja,
os povos semitas saíram de Sem e foram ali morar na Arábia, sem ser ismaelitas. O povo de Ismael foi depois para lá. Então você tem os árabes puros, tá ok? Um detalhe interessante também, eu vou fazer essas ressalvas aqui para você saber, porque às vezes há muita bagunça, né? Foi conversado até no outro episódio sobre etnia, sobre religião, nacionalidade, né? Então nós estamos falando aqui basicamente mais de etnia, tá bom? Árabes puros. Daí nós temos um outro nome que é dado para um outro grupo que é moçárabes. Quem são os moçárabes? São cristãos que viveram na Península Ibérica durante a época da dominação muçulmana. Eles adotaram a língua e a cultura dos árabes, mas mantiveram a fé cristã. Basicamente, isso vai acontecer no Califado de Córdoba, que a gente vai conversar já já também, a partir do ano 750, por ali, antes um pouquinho de 750, tá bom? E, por fim, existe, quem sabe, até algumas controvérsias, mas os arabizados, que são árabes ismaelitas que vivem em países não árabes e que adotaram as características culturais, sociais e linguísticas dos países onde residem. Ok? Entendeu? Muito bem. Espero que você consiga fazer essa separação. É claro, o que nós estamos falando aqui, pessoal, é quase que inédito, tá? Naquilo que eu já assisti, já ouvi aí nos podcasts, no YouTube, ninguém fala isso. Então, você está tendo o privilégio de aprender sobre essas questões que nós ensinamos em sala de aula. Então, ó, bem legal aí. Porque é realmente um conteúdo muito rico, né? E um dos propósitos, essa série tem não somente assim um caráter informativo, mas tem um propósito por trás, né? Que é mostrar Deus através das escrituras e da história também. E isso faz toda a diferença no que a gente já viu aqui disponível da internet, né? E Macari, conversa um pouco com a gente a respeito da Arábia pré-islâmica. Quando a gente pensa na Arábia pré-islâmica, nós estamos pensando numa Arábia antes do século VII. Né? O que era a Arábia antes do século VII? Bom, se a gente partir do princípio lá de Ismael, a gente vai entender que existem possibilidades, sim, defendidas inclusive pelo Islã, que Ismael manteve o monoteísmo. Eu acredito nessa possibilidade. Ele manteve. A questão é que, à medida que Ismael, os povos que vêm depois, as gerações que vêm depois, eles acabam se contaminando, né, com os costumes e acabam se envolvendo literalmente em idolatria. Então, eles acabam também, a gente tem que entender que a gente não pode pensar na Arábia Saudita, assim, como, uma península com vários países, porque a ideia de Estado Nacional é uma ideia lá do século XI, século XII, que a gente vai pensar exatamente em Estado Nacional e mais adiante a gente vai pensar assim ainda. Na época a gente se pensava mais em tribos, em povos, inclusive povos seminômades, devido até a questão geográfica ali, né? A questão do deserto, tudo aquilo lá. Então os povos não existia assim uma união entre os povos. Isso aí é um ponto importante, porque algumas pessoas não entendem, mas espera lá, como que Maomé pode chegar e trazer uma mensagem e de repente se tornar alguém tão poderoso? Primeiro nós vamos entender que a mensagem de Maomé ela é muito ligada com a ideia de Estado. Né? A ideia muçulmana de Estado, ela é fundida, ela não é igual nós, que no Ocidente, depois das democracias, das repúblicas, a gente vai colocar, olha, Estado para um lado, laico, né? E religião para o outro. Não, é uma coisa não só na Arábia, mas isso aí em todos os povos antigos, a religião e Estado era uma coisa muito uníssona, né? Para eles ali. Então nós temos ali, ó, a questão dos beduínos. Nós temos grupos ali que são seminômades, ficam até um lugar enquanto eles podem subsistir ali. Depois eles vão caminhar mais adiante. Não apresentavam então unidade política, se tornaram politeístas por causa do envolvimento com outros povos, acabaram adquirindo aí o costume de outros povos, né? E eles trabalhavam, a maioria deles trabalhava com a ideia de pastoreio. Religiosamente, seminômades, pagãos, eles prestavam adorações a deuses sagrados que eles determinavam. E aqui entra a história também, que não foi colocado aqui, no nosso estudo aqui, mas eu me lembro também da questão da Caaba. Nós falamos agora há pouco da Caaba. Né? À medida que eles iam se envolvendo gradativamente com costumes pagãos, costumes diferentes do pensamento monoteísta de origem abraânica, eles foram construindo ídolos. Foram fazendo Deus e colocando exatamente aonde? Na Caaba.
Em outras palavras, eles estavam, então, como o próprio Islã fala, os árabes, eles contaminaram o santuário, que o Ismael havia, né, a descendência de Ismael havia feito para que não acontecesse isso, né? Eles não preservaram, então, isso daí. Aí vai entrar o quê? As duas cidades importantes aqui, ó, Iatrebe, que nós conhecemos como Medina, e Meca. As duas cidades sagradas da Península Arábica já eram, antes de Maomé, grandes centros comerciais. Então, e nós temos que entender que a parte religiosa também é muito ligada com a parte comercial. Ganhava-se muito dinheiro, existia um fluxo comercial muito grande, também por conta das religiões. Inclusive, esse aumento, né, exacerbado assim do politeísmo em toda a região se dá por causa do comércio. Então essas duas cidades, que serão cidades sagradas, né, no futuro vai ter mais uma, que vai ser Jerusalém, mas por enquanto Meca e Atrebe, ali em torno do século VII, já eram cidades extremamente importantes, a qual Maomé surge a partir de então. É interessante, desculpa, interessante que, olha só como é que estava a Península Arábica nessa época, né? No ano 570, um pouquinho antes ali dessa época, você tem o Império de Axum, que ele acaba, é o Império Cristão nessa época, o Império de Axum, que era um Império Africano, ele vai então ali invadir a Península Arábica ali e vai anexar uma parte da Península Arábica. Inclusive a cidade de Meca, vai ter uma guerra ali e vai conseguir. O Império Bizantino, que tá ali também nessa época, vai existir também. Você tem o Império Seljúcida, que lá do outro lado, lá onde hoje é o Irã, né? E outra, você vai ter também nesse período aqui, vamos lá, nós estamos falando aqui nós temos o judaísmo, que também existia na Península Arábica, algumas tribos de judeus ali que professavam a fé judaica, e também você tinha o cristianismo. O cristianismo também habitava em algum lugar ali também, principalmente no sul da Península Arábica. Então, ou seja, quando a gente fala da vida ali antes de Maomé, que Maomé ele é um viajante, um mercador, ele vai ter contato com todas essas culturas. Vai ter contato com a cultura africana, contato com a cultura judaica e cristã, com as religiões no caso. E ele vai né? beber nessas fontes. Exatamente, exatamente. Então, ou seja, era um mosaico religioso a Península Arábica. 360 deuses que existia na Caaba, né? Um deus para cada dia do ano. Então, era algo bem interessante. E uma curiosidade que eu acho que fantástica dos árabes é que antes mesmo do Islã, eles acreditavam nos djinns, os gênios, a lâmpada. Que a gente pensava nos gênios, né? Hoje, o djinns não é exclusivamente o gênio, não é uma criatura. Os djinns são várias criaturas. Por exemplo, quando você pensa no ciclope, quando você pensa um minotauro, lá da mitologia grega, né? E pensa em monstros. Para os islâmicos, todos os monstros que já apareceram, na verdade, são djinns, criaturas sobrenaturais que vivem em alguma dimensão paralela com a nossa, que de alguma maneira se manifesta em nosso mundo. Tá? Eles podem viver nos desertos, podem viver nos esgotos. Eu poderia pensar dentro de uma lâmpada. Dentro de uma lâmpada. Eu poderia pensar que, numa perspectiva cristã, seriam os anjos caídos? É interessante a gente. Será que posso chegar nesse pensamento? A gente vai chegar no islâmico, porque é o seguinte: para os árabes, antes do Islã, eram apenas criaturas. Criaturas de outra dimensão. Mitológicas, exatamente. Talvez, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a mula sem cabeça, aqui nós temos o Saci Pererê. Para eles seriam os djinns. A mitologia árabe. Exatamente. Agora, a gente vai entrar no Islã. O Islã, ele vai afinar essa ideia dos djinns. Porque o islamismo acredita nos djinns. Não como criaturas caídas, anjos. Para eles, não existe demônios. Para o Islã, não existe demônios. Por exemplo, nós hoje falamos que os demônios são anjos caídos. Para o Islã, os anjos não podem cair. Porque os anjos fazem a vontade de Deus, ponto, acabou. Eles não têm livre-arbítrio, segundo o Islã. Então, por isso que eles não podem cair. Então, o que seria o diabo para eles? Seria basicamente, então, aí um djinn, um djinn muito poderoso, que acabou fazendo a cabeça desses djinns, outros djinns. Porque os djinns, eles não são bons e nem maus.
Na verdade, você, dependendo do que você oferece para ele, do contato que você faz, pode fazer coisa boa ou coisa ruim. Não, eu acho que todo mundo que tá ouvindo isso tá pensando no Aladdin, né? Exatamente. Todo mundo tá ouvindo. Aladdin. Né? O Aladdin, mas é exatamente isso, né? É só uma curiosidade interessante em relação ali, né? Bem legal. Aos jeans, né? E agora já faz um resumo da origem e trajetória do islamismo e conta pra gente os 5 pilares, né, do Islã. Então, olha só. Maomé vai nascer por volta do ano 570 em Meca, na Península Arábica. Tá? Ele era um viajante, ou melhor, um mercador. Ele era das tribos do Coraixitas, uma tribo assim, não muito rica, tá bom? É assim, Maomé, ele era relativamente pobre, mas tinha uma vida tranquila, tá ok? Mas se casou com alguém. Só que Maomé, assim, né, não dá ponto sem nó, né? Com todo respeito aos nossos amigos e irmãos islâmicos que estão nos ouvindo e nos assistindo, tá bom? Ele acabou sendo contratado por uma viúva chamada Khadija. Ele tinha por volta de uns 12, 13 anos quando ele foi contratado por ela. E diz a biografia de Maomé que a Khadija se encantou por Maomé. Pela sua pureza, pela sua dedicação, seriedade, né? E ele, depois de alguns anos, ela pediu ele em casamento, né? Então ele acaba se casando com ela e acaba apoiando ele muito nisso. Então, ela deixa Maomé cuidar de todas as caravanas que ela tinha, enfim, ela era muito rica, tá ok? Muito bem. Maomé, ele era um camarada, assim, muito espiritual. Mesmo antes de ser o profeta, ele já era dado a retiros espirituais. A família dele era mais voltada para o monoteísmo. Exatamente, né? bem lembrado. Existe, assim, a tradição islâmica que fala que esse monoteísmo que eles praticavam era o Hanafu, né? O Hanafismo, que é chamado, né? Que é eles adoravam o Deus de Ismael, mas ainda adoravam também alguns outros deuses de menor importância, mas ainda acreditavam em Alá, no caso aqui, o Deus criador dos cristãos também. Ok? Então, em um desses retiros que Maomé ele acaba fazendo, ele vai então receber uma mensagem do anjo Gabriel. E a primeira palavra que o anjo Gabriel fala para ele é recite. Recite. Mas Maomé não sabia, algumas versões vão falar que leia, né? Mas Maomé não sabia nem ler, né? Não sabia ler nem escrever, ele era analfabeto. Então Maomé, tudo aquilo que o anjo Gabriel falava para ele gravava na cabeça e recitava. Muito bem, Maomé então, ele começa a receber essas mensagens. A primeira pessoa que aceita Maomé como profeta é a sua esposa. A sua esposa dá muito apoio para ele, né? Maomé consulta ela e ela fala, não, você deve falar isso, você deve falar aquilo. Então a sua família é o primeiro lugar que Maomé prega. De certa forma, ele fez uma escolha perfeita, né? Quando você olha assim a biografia da questão dele, do relacionamento dele com a esposa, você vai ver que deu certinho. Exatamente. E aqui já tem uma lição importante da vida de Maomé. Olha só, Maomé tem lição para nós também. Quem disse que não? Maomé foi pregar primeiro para quem? Para sua família. Foi tentar salvar a sua família. Recebeu uma mensagem do anjo Gabriel e assim Maomé foi salvar a sua família. Olha só que interessante. Então, uma lição para você aí. Como é que está espiritualmente a sua família? Pense nisso, tá bom? Família é o primeiro ministério. Exatamente. Então, ou seja, Maomé prega, só lembrando, pessoal, que eu estou falando aqui segundo a biografia de Maomé, tá ok? Muito bem. Então ele vai pregar o monoteísmo, ele vai pregar então em Meca, lembra? Meca é um centro religioso, comercial, gigantesco, e naquele momento Maomé começa a pregar que existe apenas um Deus. E a galera que está ali em Meca fala o seguinte, esse cara vai trazer problema pra gente. Comercialmente falando também, né? Porque, veja bem, a galera vem aqui em Meca para ver a Kaaba, para fazer a peregrinação, tem deuses aqui, vários deuses. Eu vendo as minhas estatuetas para todo mundo que vem aqui, um turismo enorme. Se essa mensagem realmente for aceita, nosso negócio está acabado. Então, Maomé, ele vai começar a ser perseguido pela elite de Meca, pela elite. Então, resumindo a história, ele vai ter que fugir, porque se ele não fugir, ele poderia ser morto. Ele vai então para Yatreb, que vai ser então Medina, a cidade do profeta, e lá ele vai então pregar para aquela galera que está lá. E quem que é o povo que aceita? A princípio, são os mais pobres, os excluídos, os marginalizados da sociedade. Maomé ele prega uma mensagem de amor e de aceitação a princípio para essa galera que estava marginalizada a princípio, né? Muito bem, o que vai acontecer então a partir daí? Maomé fica lá então em Yatreb, Medina, depois, e ele vai então pregar, e durante o período em que ele está em Yatreb, ele vai receber então uma visão,
em que ele vai até Jerusalém, É. em cima de uma jumenta. É interessante que alguns falam que é em cima de uma jumenta, outros falam que é em cima de um jumento, enfim. E lá então ele chega no Monte Moriá, né, onde estava o templo, e Allah pede para ele subir então aos céus, e lá ele vê coisas grandiosas. Depois disso é que Jerusalém vai se tornar então a terceira cidade sagrada para o mundo islâmico, depois desse relato, tá bom? Que Maomé acaba contando. Muito bem. E é nesse período também que a gente vai ter, que a gente vai conversar já aqui, a ideia de jihad. Por quê? A gente vai falar aqui, mas eu quero só adiantar para a gente entender o contexto. Por quê? A galera lá de Meca está querendo vir matar Maomé. E de acordo com o Alcorão, é nessa época que Maomé começa a receber as ideias de combater aqueles que estão querendo te matar. Né? Que muitos hoje vão pegar vários desses textos de Maomé, naquele contexto, e vão aplicar para matar todo mundo. Em alguns, né? No caso, a gente vai falar do terrorismo. Né? Então, ou seja, já adiantando, muitos dos textos que falam para combater o infiel, para combater outros povos, na verdade, estão dentro de contextos específicos, em que a vida de Maomé e do seu povo estavam passando por sérios problemas de serem extinguidos. Tá? Maomé então prega, e ele junta uma galera ali em Atrebe e vai até Meca, então, tentar converter Meca na marra. Né? Se eles não querem converter... Que, na verdade, ele vai formar um exército. Exatamente. Né? E aqui mostra que Maomé ele vai ser não só um líder religioso, como um líder militar também. E um grande líder militar, estrategista muito eficaz. Então ele chega lá no ano 630, conquista Meca, purifica a Caaba, acaba com aqueles deuses que estavam lá, não tem deus nenhum ali agora, aquele santuário é totalmente dedicado a Allah. Tá? E os muçulmanos, então, vão começar a surgir de maneira mais intensa a partir desse período. Aí você começa a me perguntar, o que é muçulmano? Né? Muçulmano significa o que mesmo, Macário? É o nome dado ao seguidor do Islã, né? Exatamente. Eu poderia entender que o muçulmano é uma pessoa totalmente submissa a Allah, o Deus Criador. Né? E um detalhe importante aqui, uma preocupação de Maomé era a unificação, né, dos povos árabes. Né? Isso aí é que deu toda a força de Estado para Maomé e a ideia de exércitos. Né? É uma ideia que nós vamos falar na frente da jihad. Né? Exatamente. Aí dentro do contexto muçulmano, então, o Alcorão ele vai ser então ali recitado por Maomé, tá bom? Até esse momento, o que nós tínhamos de Alcorão era aquilo que os seus seguidores escreviam, anotavam aquilo que Maomé dizia. Mas ainda não existia ainda o livro completo. O livro só vai ser compilado e juntado só ali no terceiro califado, ali no califado de Uthman, tá bom? Agora, o que o Alcorão prega em relação àquilo que é a obrigação dos muçulmanos fazerem? Nós temos os 5 pilares do Islã. E eu quero aqui ser bem breve, tá bom? Eu vou deixar de tarefinha de casa para vocês, tá bom? Aí os 5 pilares do Islã, eu só vou citar aqui para você poder depois pesquisar. Olha só, nós vamos ter o testemunho de fé. Ou seja, falar que Allah é Deus e Maomé o seu único profeta. Ou o último profeta, ou mensageiro de Allah. O segundo pilar é a oração. Orar 5 vezes por dia, voltados para Meca. Nós vamos ter um outro pilar que é a caridade, ajudar as pessoas necessitadas. Não é o dízimo é 10%, mas, de acordo com alguns, vão dizer que geralmente é 2,5%. Mas é eles que escolhem a quantidade que vão doar. Tá bom? Nós temos o jejum, que é feito durante o mês do Ramadã, do nascer do sol ao pôr do sol, demonstrando a disciplina e purificação do corpo. E também a peregrinação a Meca. Todo muçulmano é obrigado a ir a Meca, apenas com algumas exceções. Se você não tiver dinheiro para ir, então você não é obrigado, e se as suas condições físicas não permitirem, então você não é obrigado a ir. Mas se você tem condições físicas e dinheiro, você é obrigado a ir e ajudar quem não pode. Então, se tem lá um irmão lá que é muçulmano que não pode ir, se você tem posses, você então é obrigado a ajudar ele a fazer essa peregrinação, tá? Esses são os 5 pilares do Islã. Combinado? Fechado. E aí, depois da morte de Maomé, divisão no islamismo. Então, Maomé ele não foi uma pessoa que viveu muito tempo, até a velhice, né? 632, então, né? Ele vai, então, já depois da morte dele, desse período, já há uma disputa do poder. Desculpa, ele tinha mais ou menos quantos anos? 60 anos, por aí. 60, em torno mais ou menos de 60 anos, né? Seria 62, né? 571.
né, até 632, mais ou menos essa idade. Agora, olha o detalhe, há uma disputa e são formados dois grupos a partir dessa disputa. Os que nós chamamos de xiitas e os sunitas, né? Os sunitas, eles são seguidores do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, né, que foi feita toda a compilação, e também da Suna. A Suna é o livro que registra todos os combates, as guerras, as vitórias de Maomé, né? Então você tem tudo ali. Para quem segue isso e leva ao pé da letra, isso aí acaba criando, né, a mesma coisa que nós pensarmos no gigante Golias, né, e o Davi. Poxa, Davi matou Golias. Imagina se a gente seguisse isso ao pé da letra, né? Eu quero ser como Davi, né? Então, o livro da Suna, ele vai falar das grandes vitórias, dos grandes combates. E é interessante aqui, ó, que dentro do grupo sunita tem uma vertente que ele segue a ideia de um califado, uma forma de administração dos árabes. E ele segue o califa Abu Bakr, né? Que quem é essa pessoa? É a pessoa mais próxima do Maomé. Então, por ele ser a pessoa mais próxima, mais íntima, tipo Josué e Moisés, naturalmente deveria se seguir, então, a sucessão. Não, ele deve se suceder, então, e daí vai vindo assim uma coisa meio que não ligada à ideia de família. Então, esse é o grupo chamado sunita, né? Vale lembrar que mesmo dentro do grupo sunita há divergências de pensamentos, isso aí é notório. Os xiitas, por sua vez ali, ele predomina com a fidelidade no Alcorão. Não que eles ignorem a Suna, não, de forma alguma, né? Mas eles vão entender a Suna como um livro onde engrandece as batalhas dentro do contexto do momento que Maomé viveu essas batalhas. Quer dizer, essas batalhas não acontecem agora, em 2023. Elas aconteceram lá atrás. Mas eles vão ser muito fiéis ao Alcorão. E aqui eles acreditam que a liderança deve permanecer dentro da família do profeta. Alguém que é descendente do profeta. Não pode ser qualquer pessoa só porque era próximo. Aí então você tem um grupo xiita. A pergunta é, qual dos dois é mais radical ou mais moderado? Vai ter momentos que os xiitas serão mais radicais. E vai ter momentos que os sunitas serão mais radicais. Tudo vai depender do contexto, da conjuntura política, econômica, de guerras que está acontecendo. Então não dá para falar assim, olha, os sunitas são mais violentos do que os xiitas. Não. Né? Há momentos que realmente isso acontece, mas dos dois lados tem pessoas moderadas e tem pessoas mais radicais. E aí, para fechar, sobre a jihad islâmica. Então, dentro desse contexto, como a Kai está dizendo, é o seguinte, as divisões que vai existir dentro do islamismo vão existir primeiro de maneira política, né? É uma questão de sucessão mesmo, quem vai ser o sucessor de Maomé. É uma disputa de poder, né? Depois que elas vão se tornar religiosas. Inclusive, primeiro vai existir a questão dos xiitas, a palavra xiitas em árabe significa partido. Partido de Ali, né? Que, como o Macari disse ali, acreditava que deveria ser da família de Maomé. E, pra você ter uma ideia, isso aconteceu logo após a morte de Maomé, depois do califado de Ali. Agora, os sunitas, eles vão surgir só ali no século 8 e 9. Demora para surgir, né? Exatamente. Não é uma coisa imediata, né? Isso. As disputas, elas vão se discorrendo. Né? Exatamente. Aí, dentro desse contexto, porque é o seguinte, vai ter disputa entre eles e a jihad islâmica, ela vai acontecer dentro de um contexto de expansão islâmica, tá? Ó, pra você ter uma ideia, Maomé morre no ano 632. No ano 732, eles já tinham conquistado o Oriente Médio, já tinham conquistado o norte da África, já tinham conquistado ali a Península Ibérica. Uma historiografia menciona que se não fosse ali o Carlos Martel, né, ali da França, o prefeito do palácio, os islâmicos... A Batalha de Poitiers, né? Exatamente, teria chegado ali na França, quem sabe islamizado toda a Europa. Talvez nós hoje não fosse islâmico. Exatamente, né? Então, alguns não vão concordar com isso, mas a maioria concorda, tá bom? Nessa questão. Então, ou seja, a jihad islâmica, ela vai ter duas questões. Primeiro, é a questão de jihad interior e jihad inferior. Melhor, superior e inferior. Vale colocar aí o que é jihad. Ela tem a ver com guerra santa. Isso. Mas se a gente for fazer uma análise um pouquinho mais moderada, hoje, eu estava vendo alguns islâmicos dizendo
que seria uma tradução mais esforço. A jihad tem a ver com a sua luta pessoal. Você lutar contra os seus pecados, contra as suas tendências, contra os seus defeitos. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, né? Exatamente, lutar contra o eu, ok? E vai ter uma outra jihad, que é então a questão de guerra santa contra os infiéis, contra aqueles que ameaçam o Islã. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro de um contexto de guerra e conflito, como a Macari mencionou aí, é que essas interpretações de guerra mais radicais vão surgir, tá bom? E eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós temos aí sunitas e xiitas, tá ok? Nós somos 90% dos muçulmanos são sunitas e 10% são xiitas. E dentro dessas divisões existem subdivisões, tá bom? Como comumente dizem que os xiitas muitas vezes são mais radicais, tá ouvindo alguém dizer o seguinte: já pensou se realmente os xiitas fossem radicais? Como todo mundo diz, né? Ainda que fosse mais, proporcional. 300 milhões de xiitas, no caso, lá, por exemplo, a maioria fica no Irã. Meu amigo, já pensou 300 milhões soltando bomba por aí se matando? O mundo já tinha acabado. Então, ou seja, dentro dos xiitas você tem uma galerinha, um mínimo. É uma ínfima, né? Digamos, eu vou chutar aqui. Eu penso que não ultrapassaria 1 ou 2% Exatamente, do pensamento dos grupos, cara. É que existem os grupos radicais, não tem Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque eu quero desmistificar a ideia de que muçulmano é terrorista. Não, é um povo pacífico, inclusive. Exatamente. Até demais, né? Exatamente. Assim, você não pode pegar uma religião e só porque alguém faz uma coisa relacionada a ela, quer dizer que todo mundo. Se eu sou cristão e eu xingo, minto, não pagar minhas contas, faço um monte de coisa errada, só porque eu faço isso quer dizer que todo cristão é assim? Não, a gente não pode pegar uma parte pelo todo. A gente tem que ser sincero e honesto sobre isso. Tomar cuidado com isso aí. Devemos ser honestos e sinceros e tratar nossos irmãos muçulmanos com carinho e com respeito. Porque é isso, eles merecem também, assim como os cristãos, os judeus, enfim, as religiões também merecem. E é isso, né? E eu acho que com essa série que a gente tem feito até agora, a gente consegue perceber, assim, que quando você não segue as promessas de Deus, você não segue a vontade de Deus, você tem consequências, né? E não agora falando assim, não, então eu vou passar a obedecer a Deus e a seguir a vontade de Deus porque isso trará um benefício para mim, mas porque a obediência a Deus significa o amor a Deus também. Não pode ser uma barganha, uma troca. Uma coisa assim, como que a gente fala? Conveniente, né? Tipo uma loja de conveniências, né? Eu quero isso, então eu tô ali, senão eu não quero, eu não estou, não é assim. Sim, e o primeiro sintoma ali de quando a gente está desobedecendo a Deus é essa perda de paz, né? Tanto que quando Sarai, né, escolhe agora por Abraão tomar a sua serva, você pode ver que Sara não ficou em paz. Não ficou mais. Quando você segue a Deus, você sente paz. E eu sempre penso assim, além da tristeza, muitas vezes a gente está triste por ter desfeito um plano nosso que a gente achou que era o melhor para nossa vida. Então agora a gente precisa trocar de rumo, mas porque não estava sentindo paz daquela forma. Mas estar com Deus é sinal de paz. Claro. Nem sempre a gente vai estar sorrindo de alegria, festejando com alegria. Em meio à diversidade. Essa é a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que as pessoas olham pra você e falam assim, gente, mas tá tudo dando errado, não tô entendendo por que essa pessoa tá tão em paz assim, Até né? confundem, né, os sábios. Sim, e além disso a gente acaba perdendo a nossa direção espiritual também. A gente perde esse discernimento do que é certo, do que é errado e a sensibilidade a Deus. E por último, falta o crescimento espiritual. Então, quanto mais a gente se afasta de Deus e se aproxima do pecado, mais a gente se afasta de Deus e se aproxima do pecado. É como se fosse um caminho cada vez mais escuro, porque ele vai pegando você e vai vendando os seus olhos para o que é errado e para o que é o correto, né? Mas ninguém está, igual você conversou antes, né? Ninguém está tão no fundo do poço que não possa retornar. Essa que não é a boa notícia, né? A boa notícia da graça é essa, que quando nós voltarmos os nossos olhos para Deus, Ele sempre está de braços abertos, nos esperando, né? Para cumprir as suas promessas em nossa vida também. Amém. Amém. E para finalizar esse episódio, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.